Escravos da Vingança. Capítulo 1. Gelson, Califórnia, 1853. Nathaniel Bolton olhou a seu redor e viu apenas alguns civis entre os uniformes azuis do Exército dos Estados Unidos. Olhou também para o júri que decidiria sua sorte. Rostos toscos barbudos, alguns com ligeiro sorriso zombeteiro. Em cada um podia-se ler a sentença antes mesmo de ser pronunciada. À sua esquerda encontravam-se Paul, Clara e Inocêncio, seus 2 filhos e seu único criado fiel. Olhavam-no com expressão de temor, talvez de reprovação, no caso de Paul. Nat Bolton inclinou a cabeça, penalizado. Por que lhe ocorrerá aquilo? Não se importaria de suas terras, o seu rancho Esperança, porém. O coronel Patterson, que presidia o julgamento, bateu na mesa e se dirigiu a Bolton. O acusado pode falar em sua defesa, segundo um privilégio que lhe concede este tribunal. Deseja falar? Nat Bolton se impertigou. Sim. Que Deus julgue este tribunal e o governo dos Estados Unidos. Houve furioso clamor geral e muitos homens pretenderam avançar sobre o acusado, porém o coronel se impôs. Silêncio, ou mandarei evacuar o recinto. Diversos soldados circularam pela sala para demonstrar claramente que o coronel tinha meios de cumprir sua advertência e ele prosseguiu. Lamento dizer que seus insultos não produzirão um bom efeito no ânimo dos jurados. Bolton soltou uma risada seca, sarcástica. Acaso não está de antemão decidida a sentença? Coronel, nova gritaria, imediatamente desencorajada pelos soldados. O advogado de defesa de Bolton, um tenente recém-saído da Academia Militar de West Point, olhou assustado para o réu. Não fale assim, por Deus! Murmurou. Vocês, os descendentes de espanhóis. Não sou descendente de espanhóis, tenente, o que lamento bastante. Porém Clara, minha mulher, o era. Por que lhe fizeram aquilo? Por quê? Você a matou, Bolton, disse o tenente. O acusado olhou-o sem vê-lo. Pálido de olheiras escuras, fisionomia contraída, respondeu. Sim, eu a matei. Foi necessário, o senhor não a conhecia, tenente. Era uma mulher de fortes princípios religiosos, boa mas orgulhosa por origem e por princípios. Mas nada disso justifica que... Cale-se. Cortou Bolton. Essa mulher honrada foi física e moralmente manchada. Eu conhecia bem Clara Conde, tenente. Ela teria definhado até morrer de humilhação e desgosto, martirizando-se e infernizando a vida de nossos filhos. Compreende agora? Eu tinha de fazer aquilo. Nat Bolton tremia, porém seu tremor não se devia ao medo, coisa que ele jamais sentirá à toa. Foram aqueles 4 sórdidos chamados Leury Gorget, Peter Sanders, Robert Groves e Clement Temple. Prosseguiu. E onde estão esses facínoras que nem sequer participam desta encenação? Nova gritaria, porém o coronel Patterson, erguendo sua voz, avisou. Se prosseguirem, serão retirados do recinto. O réu tem o direito de expor seus argumentos. Está nas leis. Todos silenciaram e Bolton continuou, agora em voz baixa. Eles souberam de minha ausência e quiseram aproveitá-la. Porém regressei antes do que eles imaginavam, e ao chegar, deparei com o pobre Inocêncio estendido no chão. Tinha uma brecha na cabeça. Corri para dentro de casa e ainda pude ver as costas dos 4 anormais que fugiam pelos fundos, após perpetrar a monstruosidade. Minha Clara estava caída, decomposta, esvaindo-se em sangue. Fez ligeira pausa e sua fisionomia refletiu grande dor. Ao me ver, ela conseguiu forças para, chorando, me implorar que a matasse. Afirmou que não poderia continuar viva, depois de desonrada por 4 homens. Calou-se de novo, baixando a cabeça. Como explicar, ali, o que sentirá naqueles minutos dramáticos? Na verdade, nem ele próprio sabia. Teria sido compaixão pela mulher o que o levava a pôr termo à sua vida? Teria pensado nos dias, meses ou anos de amargor de Clara, cuja desgraça se refletira inevitavelmente em seu comportamento, prejudicando a criação dos filhos? Ou teria sido seu orgulho de macho, ferido pela certeza de saber a sua fêmea possuída por 4 homens, o que o levará a cometer aquele ato desesperado? Não sabia dizer. Mas de qualquer forma, aqueles 4 homens eram os culpados de tudo. Infelizmente seria enforcado, não podendo vingar-se. Prossiga, Nathaniel Bolton, ordenou o juiz militar com voz autoritária. Bolton estremeceu, voltando à realidade do momento e continuou, agora como se relatasse um fato corriqueiro. Bem, então eu a matei. Mas foi no momento exato em que meu filho entrou no quarto. Paul me viu matar minha esposa e sua mãe. Olhou para o filho, que respondeu com um olhar duro, talvez eivado de ódio.
O menino contava apenas 7 anos e, conquanto inteligente, não entendia que motivos tão sérios poderiam ter levado seu pai a matar sua própria mãe. Afinal, o pai não acusava Clara de tê-lo enganado. Que fez em seguida? Indagou o coronel. Não sei. Não lembro de mais nada, murmurou Bolton, baixando a cabeça, sucumbido. O mexicano Inocêncio se levantou. Eu sei, senhor juiz, declarou, encarando o coronel. Tivemos de recorrer a vários homens para separar o patrão do corpo da pobre senhora. Ele chorava como criança. Quando finalmente pudemos separá-lo, ele olhou para nós com cara de louco e caiu de joelhos, soluçando. Seu corpo sacudia muito. Chega, mestiço, cortou o promotor, um capitão do exército. Creio, senhores, que devem conhecer os mestiços espanhóis e não ignoram sua propensão exaltada para os detalhes mórbidos e as tragédias imaginárias. São impulsivos, carentes de inteligência e malvados. Não medem as consequências de seus arrebatamentos e matam, para depois chorar aos gritos, lamentando sua própria brutalidade. Apelam para os sentimentos dos demais para conseguirem um perdão e uma compreensão que não merecem. Fez uma pausa e encarou os jurados para concluir. Senhores do júri, é um caso concreto de homicídio. Eu acuso Nathaniel Bolton de assassino na pessoa de sua esposa, Clara Conde Bolton, e peço a pena máxima para que se faça justiça. O coronel Patterson bateu na mesa e ordenou que os jurados se retirassem para deliberar, porém um deles, porta-voz do júri, levantou-se e declarou peremptório. Não será necessário, meritíssimo, porque estamos de acordo com o senhor promotor, pena máxima. Patterson olhou com severidade e apertou os lábios, nos quais estavam fixos todos os olhares, à espera da sentença. O coronel era um homem tranquilo, ao mesmo tempo cioso de seus deveres como militar e de suas obrigações como cidadão. Leitor assíduo dos livros sagrados, temia praticar injustiças e, sempre que possível, encaminhava suas decisões pelos caminhos mais suaves. Talvez fosse o único naquele ambiente exaltado a compreender perfeitamente o drama vivido pelo réu. Bateu na mesa e, erguendo a voz para ser bem ouvido, declarou: Senhores, eu não posso, honradamente, condenar esse homem à morte. Percebeu o espanto nos rostos congestionados pela ira. São inegáveis os atenuantes de ordem moral e tentarei fazer justiça, segundo a minha consciência, confiando em ser assistido pelo Todo-Poderoso. Houve murmúrios apenas audíveis porque, embora a revolta fosse geral, o digno coronel invocara a providência divina. Patterson apoiou os cotovelos na mesa e a testa nas pontas dos dedos, como se fosse orar, provocando sorrisos nos cínicos. Foram minutos de grande tensão, pois os que contemplavam a possibilidade de se apoderarem das terras de Bolton viam desvanecerem-se as suas esperanças. Nessa época, com o território mexicano da Califórnia recém-incorporado à União, tornará-se corriqueiro que americanos envolvessem mexicanos em crimes não cometidos para lhes tomarem suas ricas propriedades. Ao que tudo indicava, aquele caso era apenas mais um da série vergonhosa de expoliações. O juiz militar ergueu a cabeça, respirou fundo, bateu na mesa e falou com voz grave. Levante-se, Nathaniel Bolton, para ouvir a sentença deste egrégio tribunal de emergência. Bolton se levantou, fazendo-se silêncio profundo. Será possível não me enforcarem? Pensava ele. Este tribunal condena o réu Nathaniel Bolton, por assassinato de sua esposa, a 20 anos de reclusão na penitenciária de Tulare e a perda de seus bens, os quais passarão a ser propriedade da União, que disporá deles como lhe aprouver. Gritos e aplausos. Afinal, o enforcamento de Bolton perderá o interesse em face da desapropriação de suas terras, as quais, segundo a prática na época, seriam distribuídas entre os candidatos que mais pudessem aproveitá-las para o bem comum, ou que tivessem maior influência junto ao delegado de terras da União. Deseja recorrer, Nathaniel Bolton? Indagou Patterson, após impor silêncio. Não. Para quê? O governo provisório dos Estados Unidos na Califórnia pode orgulhar-se de sua justiça. Estou certo de que algum dia este triste episódio será relatado como página vergonhosa de nossa história. O juiz franziu a testa. Algo mais, Bolton? Sim, Coronel Patterson. Que todos guardem de memória os nomes de Gorget, Sanders, Groves e Temple, porque 20 anos não é muito tempo e assim que transcorrerem, voltarão a ouvir seus nomes. Fez uma pausa ultra maliciosa e, erguendo a voz, declarou com ódio. Esses 4 homens terão exatamente apenas mais 20 anos de vida. Foi retirado do tribunal pelos soldados,
para ser encaminhado à penitenciária de Tulare, após despedir-se de seus entes queridos ali mesmo. O mexicano Inocêncio e a menina Clara, de 5 anos, choraram abraçados a ele, porém seu filho Paul apenas se deixou beijar, gélido. Bolton olhou-o nos olhos com tristeza, compreendendo que seu filho, tão pequeno, era incapaz de entender seu ato desesperado. Esvaziou-se depressa o recinto do tribunal improvisado após serem ali pronunciadas 4 sentenças inapeláveis, uma de reclusão, para Nathaniel Bolton, e 4 de morte para os violentadores de sua esposa Clara Conde Bolton. Capítulo 2. Gelson, Califórnia, 1871. O Ferradura era um bom salão para homens desejosos de diversão e fortes emoções, mulheres, bebidas, música, pôquer. A morte era frequentadora assídua do Ferradura. Num dos 4 cantos do amplo salão, uma mesa de jogo, com seu pano verde discretamente iluminado por um cone de luz. Ao redor da mesa, 4 homens de fisionomias tensas, disputando uma vultosa partida e rodeados de curiosos, dentre os quais Clara Bolton, que esfregava as mãos com nervosismo. O pensamento da jovem estava bem distante dali, com sua amiga Jane, que lhe dissera várias vezes: Inocêncio já está velho e qualquer dia deste será apanhado em flagrante, Clara. E você já sabe o que acontece aos trapaceiros. Trapacear no jogo é um dos piores delitos no Oeste. 2 anos naquela vida. 2 anos de angústia, temendo serem descobertos em seu delito. Inocêncio, aparentando grande tranquilidade, embora com os músculos faciais contraídos, fumava um enorme charuto. Seus olhos semicerrados, para que ninguém pudesse seguir seus olhares, estavam quase sempre fixos em Clara, para colher informações da jovem sobre as mãos dos adversários, que eram quase os melhores jogadores de pôquer e também os mais temidos no lugar. Naquela noite algo andava errado, porque os jogadores eram derrotados no jogo sem se enfurecer, sem perder a compostura. Somente um deles mostrava-se um pouco nervoso. Não compreendo, disse, a certa altura. Esse mestiço parece adivinhar minhas jogadas. Inocêncio fingiu não ouvir e olhou discretamente para Clara, notando-a excessivamente nervosa. E como também pressentia algum acontecimento desagradável, sorriu dizendo: Bem, senhores, estou cansado. Levantou-se, estendendo o braço, e seus dedos já tocavam um monte de dólares quando uma voz rosnou às suas costas. Deixe esse dinheiro aí, mestiço do diabo. Ele obedeceu lívido, e fez menção de se virar para ver quem falará, porém uma forte pancada na nuca lançou-o sobre a mesa. Os curiosos recuaram, pressentindo o que iria acontecer. Todos conheciam Inocêncio e sua fabulosa sorte no jogo. Esse dinheiro é meu, disse ele, esforçando-se para imprimir firmeza à voz. Ganhei-o jogando e com que facilidade, hein? Cortou o outro. Acredite, velho mexicano, eu me diverti demais vendo os sinais que lhe fazia essa mulher, indicou Clara Bolton, que deu um gritinho e pretendeu recuar, mas foi tolhida por outro homem. Espere, delícia, murmurou este. As mulheres têm a cabeça vazia. Sabe o que vai acontecer? É uma pena, querida, porque há poucas mulheres deliciosas como você no Ferradura. Quieta! Clara Bolton tentará escapulir, porém ele, alcançando-a de um salto, pusera o pé no caminho, fazendo-a cair. Ela ficou no chão, soluçando. Agora formara-se estreito círculo ao redor daquela mesa. Todos somam, certos de que testemunhariam o enforcamento de um trapaceiro. Lamentavelmente para eles, era um simples mexicano, pois não consideravam um latino-mexicano digno de enforcamento, devendo morrer a chicotadas ou com um tiro no meio da cara morena. Sabe o que acontece aos trapaceiros, mestiço? Indagou o indivíduo que o denunciará com um sonso zombeteiro. Inocêncio, pálido mas controlado, respondeu com voz firme. Sei. Parece valente. Sim, todos vocês são iguais. Mostram-se indiferentes à morte. Mas esperneará como todos os de sua raça quando esticarmos a corda. Inocêncio continuou imperturbável. Com um sorriso cheio de dignidade, virou a cabeça para onde se encontrava a jovem e aconselhou paternalmente. Tente fugir, Clara. O grito que se seguiu deixou os presentes momentaneamente atônitos, o que permitiu a Inocêncio levar as mãos aos seus coutes e sacá-los com extrema rapidez. Porém, como ocorre onde há muita gente, sempre há alguém com nervos de aço. Ali se confirmava essa verdade, porque um dos homens, não se deixando assustar, segurou pelas costas, imobilizando-lhe os braços, antes que o mestiço semeasse a morte a esmo, vendendo caríssimo sua vida. Seguiu-se um espancamento brutal, assim que todos compreenderam a situação.
Clara, aterrorizada, a tudo assistia, sem força sequer para gritar. Chega! Gritou alguém. Ele vai morrer antes de ser enforcado. Deve espernear na corda. Todos pararam, deixando Inocêncio caído, imóvel e ensanguentado. Não temos corda e ele poderá morrer a qualquer momento. Gritou um dos linchadores, temendo perder o gozo do enforcamento. O cinturão dele. Lembrou outro linchador. Não alcançaria a viga do teto, argumentou o primeiro. Mas alcança a nossas mãos, murmurou o segundo linchador, sendo prontamente entendido por todos, uma vez que manifestaram-se em ensurdecedora gritaria. Os dois linchadores que haviam assumido o comando do ato apressaram-se em tirar o cinturão de Inocêncio, com movimentos bruscos, passando imediatamente ao redor de seu pescoço e através da fivela. Já! Gritou um deles, exultando de alegria. Seu companheiro também se aferrou ao cinturão de couro cru, enquanto outros 4, sendo 2 em cada perna, puxavam em sentido contrário. Ouviu-se um estalido tétrico, quando a espinha dorsal do mexicano se partiu, seguindo-se um silêncio pesado. Todos se entreolharam. Estranhamente havia em seus rostos uma expressão de espanto, como se somente após saciada sua ânsia de matar tivessem caído na realidade, compreendendo que haviam praticado uma verdadeira monstruosidade. Agora a mulher, disse uma voz. Mas, é uma mulher, murmurou o indivíduo que havia denunciado a trapaça. Não se enforcam mulheres, porém eu sei como tratá-la. Nunca mais se esquecerá. Vamos, garota. Clara estremeceu ante o olhar frio do rapaz e alguém quis saber. Que vai fazer com ela, James? Laçá-la como a uma potranca e talvez até marcá-la com ferro em brasa, como faço com minhas éguas. Aterrorizada ante essa perspectiva, Clara Bolton levantou-se de um salto como uma gata tentando alcançar a saída do salão. Porém James saltou atrás dela, dando-lhe um murro nas costas que a fez cair de bruços, quase sem fala, gemendo de dor. Segurando-a pelo braço, o jovem canalha rosnou: venha comigo. Vocês aí me acompanhem. Quase do extremo da rua, o cavaleiro viu o espetáculo e arqueou as sobrancelhas. Parecia que todos, naquele povoado, tomavam parte na brincadeira, tal a gritaria. Chegou diante do Ferradura disposto a ignorar aquela algazarra, pois sentia a garganta seca e cavalgara muitas milhas sonhando com um trago de uísque. Encontrava-se em Gelson com um propósito específico e não iria perder o foco. Porém o círculo de homens se abriu e ele pôde ver o alvo de suas risadas obscenas, uma jovem cuja beleza lhe pareceu clássica à luz da lua. E aqueles alcoólatras estavam machucando com apertões imorais, dando-lhe palmadas e tentando levantar-lhe a saia. Por que a infeliz não reagia? Estaria igualmente embriagada ou simplesmente? Suas considerações foram interrompidas quando um jovem, alto louro, ordenou que os demais se afastassem, e saltando para a sela de um cavalo, começou a rodar o laço. Diabo! Vai laçar a mulher! Brincadeira besta! Pensou, empurrando o chapéu para o alto da cabeça. Vamos, James, que espera? Gritou um indivíduo. Soltem a moça, selvagens. Implorou chorosa uma mulher que se aproximou correndo. Ela é ainda uma criança. Não se meta nisso, Jane. Irritou-se um dos participantes da estupidez. Lugar de mulher é em casa ou no salão. Agora, James. A tal Jane tapou os olhos com as mãos e o cavaleiro recém-chegado compreendeu. Aquele rapaz pretendia esfolar a jovem por arrastamento. Vai esfolar Clara Bolton, a trapaceira. Murmurou um sujeito que estava perto do ginete, anteguzando o prazer de assistir à tortura. Clara Bolton, disse o rapaz, mentalmente. O jovem linchador esporeou o cavalo, que saiu na disparada, justamente quando se ouviu uma detonação. O primeiro solavanco derrubou Clara e o linchador estacou seu animal mais adiante, espantado. Cortaram a corda. Gritou alguém, decepcionado. Cortaram a corda. Todos os rostos voltaram-se para o lugar de onde partirá o disparo e viram o forasteiro. De costas com as luzes do salão, era apenas uma silhueta alta, esguia, de pernas longas, ligeiramente arqueadas. Empunhava um colte e outro continuava no coldre esquerdo. A silhueta falou com voz firme e meio rouca. Cuide dela, Jane. A mulher não esperou nova ordem, correndo para socorrer Clara. James saltou do cavalo, e em menos de um minuto, a rua ficou inteiramente livre para os dois homens. Porém James já havia sacado seu colte, enquanto saltava da cela, e esquecendo a tradição entre os homens do oeste, disparou a arma para pegar o desconhecido de surpresa.
Fred Coleman, o forasteiro, já havia viajado e vivido bastante por este mundo e aprender a rolar pelo chão quando se fazia necessário. Foi o que ocorreu naquele momento. A bala disparada por James passou exatamente à altura em que estaria o seu peito, caso ele tivesse permanecido de pé, e os curiosos, ao vê-lo rodar, convenceram-se de que um estranho passara desta para melhor. Porém tiveram de mudar imediatamente seu ponto de vista, porque enquanto o forasteiro se levantava de um salto, James caía e rolava, gritando de dor. Quando finalmente James se refez e conseguiu ajoelhar-se, quase bateu de cara no cano do Colt de Fred Coleman. Agora suma daqui! Ordenou o forasteiro. 2 sujeitos se aproximaram de James para ajudá-lo a levantar-se e um deles advertiu. Fez muito mal em se meter, forasteiro, cuide de sua pele. Sei muito bem cuidar dela. Fora! A ordem foi reforçada por um movimento significativo do Colt e os 2 camaradas se afastaram, apoiando James, que receberá uma bala no ombro direito. Fred recuara habilmente a fim de ficar de costas para a parede do salão, para evitar surpresas, mas logo se convenceu de que aquela gente não gostava de brincar com fogo, e ele era a própria fogueira quando decidia entrar em ação. Meteu o revólver no coldre e, enrolando um cigarro, aproximou-se das 2 mulheres. Como está ela? Dirigiu-se a Jane. Estou bem. Quem respondeu foi a própria Clara. Você foi valente, rapaz, admitiu Jane, uma trintona cuja vida nos salões lhe emprestara aspecto de uma mulher mais velha. Porém agora se criou um problema. Clara não pode mais voltar para o Ferradura. Trabalha naquilo? Indagou Fred, arqueando as sobrancelhas. Sim, admitiu Clara, baixando a cabeça e avermelhando. Ele se desconcertou. Bem, eu não falei com o intuito de ofender. Eu me referi ao salão e não a você pessoalmente. Entende? Não precisa desculpar-se, moço, cortou Clara com altivez. Afinal, eu lhe devo a vida e está no direito de me dizer o que quiser, ficando eu na obrigação de baixar a cabeça. Salvar uma vida não equivale a tomar-se proprietário dessa vida, Clara Bolton. Fui infeliz na escolha das palavras e lhe suplico perdão. Caramba! Pensou Jane. É valente em tudo. Tem coragem moral. Se ficarmos aqui, talvez surjam novos perigos, lembrou. Não tenho para onde ir, lamentou-se Clara. Com Inocêncio morto, fiquei sozinha no mundo. Um sorriso muito discreto distendeu os lábios finos de Fred, que pensou. Imagina ter ficado sozinha. Acho que cheguei no momento exato. Não diga tolices, Clara. Falou Jane com carinho. Enquanto eu tiver um teto, você terá onde morar. Venha comigo. Oh não, Jane, eu não posso continuar em Gelson. Deve ficar para me ajudar a... Deixou escapar Fred, interrompendo-se a tempo. Clara e Jane olharam-no de frente intrigadas e Clara indagou. Eu, ajudá-lo? Bem, desconcertou-se Fred. Talvez conheça uma pessoa com a qual eu deveria encontrar-me aqui. Falaremos disso mais tarde. Na verdade, não tenho pressa alguma de encontrá-la. Essa pessoa me deve um dinheiro e não quero que pense. Esqueça. Fred julgou ter conseguido despistar a jovem. Caramba! Paul Bolton não lhe mentira. Sua irmã era de fato linda. Desculpe a franqueza, mas certas pessoas não conseguem mentir, rebateu Clara, olhando-o nos olhos. Desta vez, Fred Coleman sentiu-se duplamente abalado. Fora colhido na lorota e sentia-se fascinado por aqueles olhos escuros, grandes e românticos. Capítulo 3. Uma chegada bem marcante. Não lhe seria possível continuar ocultando de Clara Bolton o verdadeiro motivo de sua visita a Gelson. Estou neste lugar por sua causa, soltou, buscando, mentalmente, a melhor forma de dar a triste notícia. Clara percebeu, instintivamente, que algo de mal ocorrerá. Esfregou as mãos nervosamente, à espera de que Fred Coleman resolvesse falar. Trata-se de Paul, disse ele contrafeito. Ele me pediu. Eu lhe prometi. Paul, que lhe aconteceu? Fred inclinou a cabeça. Não poderia continuar ocultando definitivamente. Aquele era o momento para falar. Respirou fundo e revelou suavemente. Ele morreu. Clara recuou um passo, com as mãos na boca e os olhos muito abertos. Paul, morto, gemeu. 10 anos sem dar notícias e agora? Eu sempre tive a esperança de que ele voltasse. Ele pretendia voltar, Clara. Na verdade, vivia falando nisso. Ele me contou tudo, sabe? Uma história que estragou sua infância e amargou sua mocidade. Acabou compreendendo que seu pai agira do melhor modo e decidiu vir ajudá-lo em sua vingança, mas, antes de morrer, me fez prometer que vinha em seu lugar.
Vingança! Exclamou Clara com voz contida. Por causa dessa vingança, Inocêncio morreu. Ele era, para mim, tão importante quanto meu próprio pai. Fred arqueou as sobrancelhas num gesto de incompreensão e ela prosseguiu. Inocêncio e eu vivemos 18 anos pendentes de meu pai, que só pensava em vingar-se, sempre preparando um plano do qual parece muito orgulhoso. Ele necessita de muito dinheiro para esse plano e foi por isso que Inocêncio e eu nos prestamos a fazer trapaças no jogo. Reconheço que, para satisfazer a sede de vingança de meu pai, arrastei Inocêncio para a morte. Para que seu pai necessita de tanto dinheiro? Ele tem acompanhado, por meio de informantes, a vida dos 4 homens, você já sabe. Esses 4 homens, 3 deles porque um já morreu, mas o filho tomou seu lugar por ser tão sórdido quanto ele. Os 4 estão na fazenda Esperança que nos pertenceu e os 4 criminosos repartiram entre si. Ao saber que eles tinham conseguido a fazenda, valendo-se de truques, de influências e das leis da época, meu pai nos pediu que Inocêncio e eu viéssemos para Gelson e... Onde estavam vocês antes disso? Oh, por aí, aos tombos, sempre nas proximidades da penitenciária de Tulare. Ah, mas... Sei o que vai perguntar, cortou Clara. Não é necessário muito dinheiro para matar 4 bandidos, porém meu pai não nos revelou parte de seus planos. Fred olhou-a com doçura. Aquela jovem mulher bela de aspecto romântica, era uma vítima da sorte, escrava de uma vingança. Teria sido feliz alguma vez? Bem, creio que ainda faltam 2 anos para o seu pai sair. Não. Mereceu comutação da pena, graças ao seu bom comportamento. Creio que não tardará a chegar a Gelson. Segundo as últimas notícias, já deve estar chegando. Ah, eu lhe fico muito grata, senhor. Fred Coleman. Pode me chamar Fred. Pois bem, Fred, eu lhe fico imensamente grata e não quero que se meta em mais encrencas por minha causa. Já prejudiquei muita gente para satisfazer ao meu pai e chega. Sabe, não entendo como meu pai conseguirá lutar sozinho contra esses 4 pistoleiros escorados por matadores profissionais. Será morto, Fred. Mataram a todos os que estejam ligados a meu pai. Esqueça isso por enquanto, querida, interveio Jane, vendo-a muito nervosa. Agora vamos para casa. Volte para o Ferradura, Jane. Conheço o caminho e você não pode ficar sem o seu emprego. Não estou assim tão acabada que não consiga trabalho em outra espelunca. Sam, o ferreiro, é caído por mim e eu já estava pensando em aceitar a sua corte. Fred sorriu. Aquela mulher de salão valia mais como criatura humana que muita dama de boa família. Estarei por perto, declarou. Talvez não seja difícil encontrar hospedagem. A hospedaria de Carlos Sanches é uma casa de respeito, revelou Jane. Obrigado. Quando nos veremos de novo? Dirigiu-se a Clara. Ela sorriu. Poderá ver-me diariamente à hora da chegada da diligência, porque venho sempre esperar por meu pai. Fred também sorriu, e levando a mão à grande aba do chapelão tengalon de texano, inclinou-se respeitosamente e se afastou, com as esporas de rosetas mexicanas tilintando. Era um tipo atraente. Coisa que não passou despercebida para a vivida Jane, que deu um sorriso e olhou com uma cara muito sem vergonha para Clara Bolton. As duas riram. Fred continuava com uma sede dos diabos e por isso se encaminhou diretamente para o Ferradura, cujas portas de vai-vem empurrou com o peito, ouvindo uma voz idosa às suas costas. Ei, rapaz, gostei do que fez ao tal do James. Fred estacou com as folhas da porta lhe apertando o corpo e virou a cabeça. Se gostou, por que não tomou a iniciativa antes de mim? Indagou com um sorriso cínico. Oh, eu cheguei quando a coisa já estava acabando. Mas sabia que teria feito o mesmo. Fez o rapagão, segurando as folhas da porta que o incomodavam e fixando os olhos cinzas no desconhecido. Era um velho de cabeça branca, vestido como os mineiros que ainda acreditavam na existência de ouro naquelas terras. Meu nome é Ravlins, estendeu a mão que Fred apertou. Bem, Ravlins, prazer em conhecê-lo. Agora, se me dá licença, vou molhar a goela. Ótima ideia, rapaz. Infelizmente. Fred deu uma risada. Já sei, está sem dinheiro. Pelo visto, essa história de mineração está velha, hein? O velho retribuiu a brincadeira. As coisas velhas também causam surpresas. Não creio que a estas alturas, ainda haja ouro por ser descoberto na Califórnia. É possível. Mas espere e verá. Fred arqueou as sobrancelhas. Seria aquele o tipo do mineiro fracassado que passava a vida sonhando com montanhas de ouro?
Seu olhar não parecia o de um demente e seu sorriso era franco e simpático. Está bem, velho, você me ganhou. Vamos tomar um gole. Obrigado. Eu sabia. Sabia? Claro. Eu estava esperando. Esperando. A mim? Por quê? Para vê-lo de perto. Ah, fez o rapaz. Afinal de contas, aquele mineiro talvez fosse mesmo doido. Viu Ravlins erguer um pesado saco, pondo-o às costas para entrar no salão, e ficou ainda mais intrigado. Que diabo haveria naquele saco? Seja franco, Ravlins. Você é mesmo um caçador de ouro? Pode falar a verdade, porque lhe pagarei o uísque do mesmo modo. Sou. Ninguém pode declarar-se um fracassado, enquanto não chegar o seu minuto final. Bem, isso é certo. Vamos. Entraram no Ferradura, e Fred notou que sua figura era observada por todos. Sua roupa de texano, inteiramente negra com adornos e esporas de prata, tomava mais destacado seu rosto curtido pelo sol. Seus olhos cor de ouro, de olhar penetrante e seus cabelos escuros, ligeiramente ondulados. O nariz fino, o queixo retangular e os lábios delgados falavam de uma energia a toda prova. E aqueles coutes 45 em coldres atados às coxas por tiras de couro fizeram muita gente imaginá-lo um pistoleiro. E sua atitude não foi menos conducente a tais suspeitas, porque ao se aproximar do balcão, ele estendeu os braços, de mãos juntas para mete-las em cunha entre os que ali bebiam, separando-os como se fossem bonecos. Uísque para dois, ordenou, com voz metálica, contundente, quase ameaçadora. Lugar bonito, comentou Ravlins como meio de reduzir a tensão. Faz tempo que não ponho os pés num lugar assim. Sempre nas montanhas. Cheguei hoje a Gelson, sabe? Farejei bons negócios nestas paragens. Sem lhe dar muita atenção, Fred se apoderou da garrafa e serviu as doses, atento a possíveis surpresas. A sua saúde, rapaz. Como se chama? Fred. Fred. Sabe, Fred? Você terá futuro se me ajudar. Ajudá-lo? Indagou Fred, olhando de frente após sorver seu uísque. Na busca de ouro? Um sorriso malicioso torceu os lábios finos do velho. Chegou a boca perto do ouvido de Fred, para o que teve de ficar nas pontas dos pés, a semeá-lo. Sussurrou. Fred sorriu, julgando ter compreendido. Tratava-se de velho truque que consiste em enterrar pedaços de quartzo quase à flor da terra e depois espalhar a notícia da descoberta de rico filão, vendendo as terras a preços extorsivos. Muitos incautos tinham perdido suas fortunas e suas economias em golpes desse tipo. Mas aquela gente de Gelson já devia conhecer de sobra o truque para se deixar iludir. Acho que você está louco, Ravlins, murmurou. Faz muito tempo que o mundo inteiro conhece esse golpe. O velho ficou muito sério. Você não me compreendeu bem, Fred. Se concordar, eu lhe explicarei detalhadamente o que faremos. Fred olhou-o demoradamente antes de responder. Está bem. Trate de beber. Falaremos disso em outro dia. Não posso esperar, Fred. O rapaz arqueou as sobrancelhas, acabando por compreender que a única forma de se livrar do maluco seria concordar com ele. Está bem, Ravlins, e creio que não perderei nada ouvindo a sua história. Meteu a mão no bolso e quando ia pagar, o barman sacudiu a cabeça negativamente dizendo: Está pago. Pago? Quem pagou? O Sr. Gorget. Seguindo o olhar do barman, Fred deparou com um homem de 50 anos, elegantemente vestido de preto como os cavaleiros do leste. Camisa branca e bonita gravata formando grande laço, também preta. Não portava armas ostensivamente, mas podia-se notar o vulto de uma em seu paletó. O homem lhe sorriu, fazendo-lhe um sinal. Fred compreendeu que aquele homem estava acostumado a mandar e não se importou de atender ao seu chamado. Caminhando a passos largos, firmes com as rosetas tilintando no assoalho. Ravlins caminhou tras dele. Os dois homens se olharam nos olhos e Fred declarou, com voz dura: Obrigado pelo convite para beber, Sr. Gorget, embora não saiba ao certo de quem se trata. Deixe isso de lado, rapaz, falou Gorget com a autossuficiência dos mandões. Contaram-me o que fez a James e isso me agradou. Ele merecia. Pelo visto, o tal James goza de grande popularidade, hein? Ironizou Fred. Ouso deduzir que o fato de eu ter salvado aquela moça não o comoveu tanto quanto ter eu despedaçado o ombro desse homem. Gorget deu uma risada, olhando Fred com mais interesse. Vejo que é sagaz. Eu diria inteligente. Sabe que um homem inteligente sempre pode arranjar boas colocações? Naturalmente, as possibilidades são maiores quando ele maneja as armas como você. Fred sorriu.
Começava a perceber as intenções de Gorget. É possível, mas não estou procurando emprego. Na verdade, encontro-me em Gelson de passagem. Ah, lamento. De qualquer forma, procure evitar que sua permanência neste lugar não se tome excessivamente curta. James Temple não perdoa, sabe? Ele... Gorget interrompeu-se para observar Ravlins, que movera as mãos de modo um tanto estranho. Quem é esse? Indagou. Ravlins, um caçador de ouro. Está convencido de que algum dia encontrará a fortuna. Gorget ostentou de novo seu riso fácil, sonoro, olhando com simpatia para Ravlins. Entendo, disse. Embora considere isso um tanto anacrônico, eu lhe desejo sorte. Em vez de mostrar-se melindrado, Ravlins indagou mansamente. Creio que mencionou o nome James Temple. Estarei enganado? De fato. Por quê? Oh, nada em particular. Apenas que esse nome me faz lembrar o de Clement Temple. Gorget franziu a testa, mas logo sorriu, explicando. Tem razão. Clay Temple morreu há pouco tempo e seu filho James, como seu único herdeiro, ficou com a sua parte na fazenda Esperança. Ah! Gorget olhou fixamente e indagou, com absoluta naturalidade. Conhecia Clay? Sim. Era um patife. Se o filho herdou seus defeitos, não é de estranhar que seja odiado por todo mundo. Tem razão, Ravlins, admitiu Gorget, acrescentando. Se é mineiro, não entendo como veio a conhecer Clay Temple. Porventura, ele lhe roubou alguma jazida? Oh, não. Na verdade, não o conheci pessoalmente. Apenas ouvi um bom amigo falar dele. Entendo. Bem, nem sempre se pode levar muito a sério o que dizem a respeito de terceiros, não acha? A despeito de aparentar tranquilidade e sorrir ininterruptamente, notava-se que ele se tomara irrequieto, especialmente por mover as mãos nervosamente, ora enfiando-as nos bolsos, ora alisando o peito do paletó. Lamento que não aceite minha proposta, rapaz. Disse, por fim. Volto a adverti-lo de que deverá resguardar-se de James Temple e seus homens. A propósito, creia que me faria um favor especial quem tirasse James de meu caminho. Meus amigos também ficariam imensamente gratos a quem fizesse esse favor a Gelson. Sem esperar resposta, fez um sinal a dois homens que estavam molemente apoiados no balcão e saiu com eles. Porém, antes de sair, dirigiu uma olhadela muito significativa a Ravlins. Parece que esta noite você não arranjou emprego, hein, Fred? Sorriu o velho. Parece. Fez bem em não aceitar a oferta desse indivíduo. Não gostei de sua cara. Desconfio dos homens que vivem com os dentes à mostra. Tem motivos para isso. Quem sabe? Fred Coleman deu uma risadinha e comentou. Ravlins, você ficou com medo de que eu trocasse a sua proposta pela dele. Absolutamente. Não obstante, estou certo de que não terá de que se arrepender. A propósito, ainda não me disse por que se encontra em Gelson. É verdade que não pretende demorar-se? Depende. Algo relacionado com aquela jovem? Fred arqueou as sobrancelhas, olhando nos olhos. Deixe isso de lado, vovô. Será melhor tratarmos do seu assunto. Afinal, simpatizo com você e talvez cheguemos a um acordo. Ótimo.